Curve a sua cabeça. Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos e Te agradecemos por esse privilégio, Senhor, pela saúde que o Senhor tem nos dado, por estar aqui respirando, Pai. E queremos agora, Senhor, encher o nosso coração de compaixão pelas vidas que estão ali, Senhor, num leito de hospital, precisando exatamente disso, Senhor, de um fôlego de vida. Pai, acalma os nossos corações, Senhor. Nós queremos, Senhor, valorizar mais esse ato, valorizar mais esse presente que o Senhor nos deu. Nos perdoa, Pai, pelo tempo desperdiçado em brigas vazias, em assuntos, Senhor, que não chegam a lugar nenhum. Nos perdoa, Pai. Volta, Senhor, o seu coração a nós. Fala conosco, Senhor. Nos consola nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes de estar aqui? Eu vivi para ver esse dia chegar. Quem crê nisso? Amém. Até para lembrar a senha do negócio aqui, eu vivi também. Lembrei. Eu vivi para ver esse dia chegar. Que presente essa noite, que presente ter vocês aqui. Nós sonhamos com isso, quanto ministério, quanto mulheres. Nós sonhamos com esse dia e o Senhor Jesus colocou esse sonho em nós. Nós agradecemos muito por tudo que Ele tem feito na nossa vida, no nosso ministério. E o mês todo nós trabalhamos com identidade, falamos sobre isso, sobre autoestima, sobre identidade. Porém, no dia 11 de junho, o Senhor mudou a mensagem de hoje, amém? Aí vocês vêm com Ele. No dia 11 de junho, Ele mudou completamente a perspectiva do dia de hoje. Nós começamos a orar e se consagrar pelas últimas quintas do mês, logo no começo do mês. E no dia 11 aconteceu algo na minha vida inusitado, que eu não esperava. E Ele mudou completamente a mensagem, a palavra. No dia 18 de junho, o Ministério Diante do Trono lançou essa canção sobre respirar, sobre valorizar, sobre querer voltar no tempo, coisa que a gente não pode fazer. E as coisas vão se encaixando. A gente tem uma amiga que diz que Deus tem uma boca só. Você já viveu essa experiência? Deus fala uma coisa com você aqui, você chega em casa, abre um vídeo que está falando a mesma coisa, daí você ouve outra pregação que está falando a mesma coisa, e de manhã você levanta e vai ler um texto, e é o mesmo assunto. Você já viveu isso? Foi o que Deus fez para hoje. Ele mudou completamente a palavra de hoje. E tudo encaixou. Completamente. O tratar dele na nossa vida, quanto ministério, quanto relacionamentos, que é o assunto que nós vamos tratar hoje, sobre relacionamentos. E no próprio Meet em Casa, não sei quem participa aqui do Meet em Casa, o Meet em Casa é a nossa célula de mulheres que acontece toda quarta-feira à tarde. E o tema foi exatamente esse, mágoas. A semana que vem nós vamos falar sobre relacionamentos. E é um texto, é um livro que nós já estamos estudando. Mas o Senhor deixou para esse momento, para esse mês, para o dia 24 de junho, separar eu e você para ministrar essa palavra. Nós estamos seguindo os nossos 12 dias de propósito. No começo do ano, nós fizemos 12 dias de propósito para 12 meses do ano. Não sei a quem conseguiu acompanhar. E no dia 6, no sexto dia, olha a mensagem que nós escrevemos, no dia 9 de janeiro. Sexto dia representa o mês de junho, sexto mês. Olha só, o texto base era Amós 3:3. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Vou ler o texto para vocês, tá? Tá lá no nosso grupo do Telegram, depois para você conferir. Fuja de pessoas tóxicas e peça a Deus uma limpeza profunda nas suas relações. Somos mais influenciadas do que imaginamos e convivências destrutivas nos atrasam, nos tiram o foco. E sabe como? Nos distraindo. A distração é uma ferramenta clássica do inimigo. Desde o princípio ele age assim. Ele primeiro distraiu Eva com a beleza e a aparência do fruto. E depois ela estar bem distraída, não só ouvindo, mas conversando com a serpente, ela deu o bote.
cuidado com as pessoas que te distraem. Nós escrevemos isso, dia 9 de janeiro, profetizando para o 6º mês desse ano. Quem vive no Espírito, quem é espiritual, precisa estar com a antena ligada, ouvindo o tempo todo o que o céu está falando. Deus já estava nos falando desde janeiro. Sabe estação de rádio que não pega direito? É porque não está bem sincronizada. Tem que estar ali naquela estação, certinha, para não ter interferência. Nós, como mulheres, precisamos buscar essa sintonia com o céu, para não ter interferência e ouvir exatamente aquilo que Deus está falando. Que se a gente afina o nosso ouvido, nós vamos começar a perceber que tudo que acontece na nossa vida, Ele já tinha avisado. Era a gente que não tinha percebido. Tudo. Essa reunião de hoje, o tema de hoje, a ministração de hoje, tudo Ele já tinha dito antes. A gente só precisava sintonizar na rádio, na sintonia certa do céu, amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Prometo hoje ser breve, porque eu falo um pouquinho, né, gente? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel 18. Só antes disso, deixa eu só contar algo para vocês sobre relacionamentos. A primeira coisa é que todas nós aqui, somos seres relacionais. Nós não fomos criadas para viver em isolamento, amém? Quem consegue ficar sozinha? Se a gente ficar sozinha, a gente briga até com a gente mesma, mas a gente não dá cor. Falar sozinha, é bom que a gente concorda com a gente, né? Ou não também, começa também a brigar. Mas a gente não foi feita para ficar sozinha. Nós precisamos nos relacionar. O ato de se relacionar, o desejo de se relacionar, ele está intrínseco em nós. Não somos nós que decidimos isso. Essa necessidade, essa carência já está em nós. Amém? Nós somos seres relacionais, dependemos uma das outras, um do outro. Necessitamos de conversar, necessitamos de comunhão, de café com as amigas, de almoço na casa das amigas, né? Comer na casa dos outros, sentar na casa dos outros. Tudo isso a gente sente necessidade. Tudo isso faz parte de nós. E o principal que hoje eu quero falar com vocês, nós precisamos de amigas. E como é delicada as relações de amizade. Nós precisamos de amigas. Nós não conseguimos caminhar sozinha. Na verdade, até dá. Eu me lembro, não sei aqui quem estava, novembro de 2019, eu ministrei uma palavra que o título era Amigas que nos carregam no colo. Você estava? Essa mensagem queima no meu coração até hoje. A gente não é essa de hoje, tá? Mas eu vou só dar uma pincelada para vocês. E nessa ministração eu fiz um comparativo com 2 paralíticos que o Evangelho traz para nós. Um paralítico tinha amigo e o outro não. E o comparativo era o seguinte: tinha o paralítico de Cafarnaum e o paralítico do tanque. O de Cafarnaum tinha amigos que o levaram até Jesus. Eu não sei se vocês conhecem essa passagem, vou resumir aqui rapidinho para vocês, para quem nunca ouviu. Mas ele era um coxo, um paralítico, e Jesus estava pregando na casa de Pedro e ele não conseguia entrar. Primeiro porque ele era paralítico, segundo porque Jesus estava lá e a multidão estava entupindo a casa, obstruindo as entradas, ele não tinha como entrar. E alguns amigos muito loucos dele pegaram esse cara, abriram um buraco no telhado, e o telhado daquela época não é como o de hoje, que são as telhas que tiram. Eles tinham que quebrar o telhado. As casas na Palestina são assim até hoje, com barro em cima. Eles quebraram o telhado e colocaram o irmão de frente com Jesus. Você precisa desse nível de amigos, que quando você estiver paralítico, não conseguindo andar, necessitado, precisando de um milagre, esses amigos peguem você no colo, leva você até o telhado, quebra o telhado e coloca você na cara de Jesus. Você precisa desse nível de amizade. E o comparativo é de outro paralítico do tanque, que estava ali há muitos anos, esperando que quando a água agitasse, alguém colocasse ele no tanque. Essa água agitava, o anjo agitava, e não tinha uma data certa para o anjo agitar a água. E o primeiro que mergulhasse depois da água agitada recebia a cura. Então você imagina o paralítico ali há 40 anos, vendo a água agitar e cada um passando na frente dele, ele não tinha como se jogar ali. Ele não tinha força,
que ele não tinha amigo. Então, olha, a Bíblia traz duas histórias, uma com amigo e uma sem amigo. A escolha é nossa. Entende? Essa palavra foi uma bênção na época, e até hoje eu recebo frutos disso, né? Mensagens, feedbacks dessa palavra, da importância de você ter amigos, de você ser amiga, porque a gente nessa onda de egoísmo, né, a gente só pede, mas a gente também precisa se colocar como amiga. Que amiga paralítica está à minha volta que eu não estou vendo? Que telhado que eu tenho que quebrar? Que corda que eu tenho que pegar para amarrar essa amada e colocar ela de frente com Jesus? É esse nível, é esse princípio de amizade que o Senhor hoje nos convidou para aprender, amém? Mas vamos para a palavra? Quero que você abra aí 1 Samuel 18. Nós vamos conhecer uma amizade. Desculpa, meninas. Eu vou ler aqui na minha versão, na Almeida. Vamos ver se ela já está até aberta aqui. Vamos lá, diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Grifa essa palavra, uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, penetrante e divide a alma e o espírito. Senhor, neste momento nós reverenciamos essa autoridade a ti, Senhor, e pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que não seja a minha boca, mas a tua, que não seja a minha palavra, mas a tua, Pai, que o seu Espírito Santo ministrador esteja aqui nos convencendo dessa verdade, amém? Amadas, tem um termo militar que chama fogo amigo. Não sei aqui quem já ouviu falar disso. Eu nunca tinha ouvido falar, aprendi agora. O fogo amigo é um termo que eles usam para justificar, explicar a morte de um soldado que foi morto por outro soldado do mesmo lado, do mesmo batalhão. Né? Matar um soldado do seu próprio exército não é a intenção de nenhum soldado. Por isso que é chamado de fogo amigo. Então, quando eles vão comunicar à família daquele soldado, né, pós-guerra, que houve esse incidente, que houve esse acidente, essa tragédia, eles usam esse termo fogo amigo. E trazendo para nós, para o nosso ambiente de amizade, existe também esse fogo amigo. Às vezes aquela palavra, aquele tiro, vem de quem a gente menos espera. Nos pega completamente desprevenida. Porque você imagina que aquela pessoa está lutando do seu lado contra o outro exército. Ele tem que mirar lá, não em você. Você está do lado dele. Você não é inimigo dele. De repente ele te atinge com uma palavra, com um olhar, com um desprezo, com uma atitude. O fogo amigo, infelizmente, é um termo militar, mas que muitas de nós, se abrisse o microfone aqui, teríamos muitas histórias para contar. De histórias mesmo que vivenciamos na pele, sobre essa coisa tão triste do fogo amigo. Mas hoje eu quero te convidar a celebrar mais as semelhanças que você tem com os seus amigos, com as suas amigas, do que as diferenças que você tem. Nós precisamos nos lembrar que a Adriele abriu a reunião falando isso. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Existe um propósito para essas pessoas estarem perto de você. Você nunca se pegou numa situação dessa? Meu Deus, o que essa pessoa está falando comigo? Quem que é ela? Por que ela está perto de mim? Por que eu vim morar aqui? Que vizinha é essa? Que pessoa, que cunhada é essa que eu arrumei? Que sogra é essa? Que prima é essa? Que amiga é essa? Existe um propósito muito claro para cada pessoa que está à sua volta. Nem que for para o propósito, como a irmã disse aqui, de deixar de seguir. Mas existe um propósito. Vai te ensinar algo. Vai te ensinar algum princípio.
Nós precisamos entender que a nossa vida, ela não é feita de flashes isolados um do outro. Ela é uma continuidade, ela é um filme só. Quando o Senhor te criou, nada que acontece na sua vida pega ele desprevenido. Ele não muda de plano, já existe o plano para você. Então você precisa entender que você tem um começo, um meio e um fim. Nesse meio tem as pessoas onde você vai se relacionar, com quem você vai se relacionar. Por quê? Qual é o propósito? E a primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre esse texto que nós lemos aí, em 1 Samuel, o propósito desse relacionamento, que eu tenho certeza que o Senhor já está ministrando aí no seu coração, já colocando a imagem da irmã na tua cabeça, do namorado, do patrão, sei lá do qual relacionamento que você está vivendo, mas enquanto eu estou falando aqui, o Senhor já está mostrando aí. O propósito é relevante? É essa mensagem, essa primeira pergunta que eu quero que você pense. O propósito dessa amizade, o propósito desse relacionamento é relevante? Aqui nós lemos que Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque ambos se amavam como a sua própria alma. Alma, corpo, alma e espírito. Onde mora a amizade? Na alma. Onde moram os sentimentos, onde moram as memórias, a raiva, o ranço, o amor, tudo está ali na alma, né? Por isso que ela não se converte. Por isso que a gente tem que lembrar ela todo dia que ela tem que ser crente. Está ali na alma. A Bíblia fala isso para nós. A amizade nasce na alma. Tem amiga que você parece que você é amiga dela desde que nasceu. A Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados que irmãos. Para mim todo mundo não tenho irmã mesmo, então para mim todo mundo vira irmã. Porque eu não tenho esse parâmetro de irmã mulher. Mas existem amigas que é gerada na nossa alma. E a pergunta que o Espírito nos faz hoje tem a ver com sentimento, tem a ver com aliança, tem a ver com lealdade. O propósito dessa amizade é relevante? Ou é só para você falar de outras pessoas? Eu gosto de falar com ela porque ela é tão engraçada. Nossa, ela imita a fulana de tal igualzinho. Isso é relevante? Ou essa amizade está te distraindo? Ou esse relacionamento está te distraindo? Nós começamos hoje a ministração falando sobre distração. Existe um propósito. Ele está lá na frente. Você não pode se distrair. E existem relacionamentos que vão te distrair, que vão te tirar o foco, que vão te tirar do prumo, do propósito. Toda amizade que não é relevante, que não tem importância, que não tem propósito, ela é uma distração. Coloca isso na sua cabeça. Se não tem propósito, ela é uma distração. Você não precisa de amiga para falar mal de outra amiga. Isso é uma distração. Isso é uma boca do inferno na tua vida. Se você não mudar, se você não cortar esses relacionamentos, se você não deixar de seguir, isso vai te destruir. Os nossos relacionamentos nos influenciam. Lembra que a nossa mãe falava? Diga com quem andas e eu direi quem és. Não tem como. Não tem como, não tem receita. Cuidado com os seus relacionamentos. Essa é a primeira pergunta. O propósito é relevante? Essa pessoa te leva para mais perto de Deus? Ou ela te afasta de Deus? Ou toda vez que você vê ela, você leva 3 dias depois para buscar o perdão? Porque você peca tanto, 1 hora de café, 8 vigílias, para consertar 1 hora de café. Isso é muito sério. Isso a gente está falando de amizade, de amigo, porque o texto aí fala sobre amizade. Mas isso pode ser tudo, isso pode ser com alguém que é seu sangue. É relacionamento, pode ser destrutível. Então eu tenho que me desfazer, eu tenho que não ter mais relacionamento? Não, seja criteriosa, não perca tempo. Faça como Neemias fez. Estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo a perder. Cuidado com os seus relacionamentos. Eles podem estar te distraindo, roubando a sua identidade, roubando a sua autoestima. Você está se tornando parecida com esses relacionamentos para quê?
Essa semana passada nós falamos no Meet em Casa sobre pressão. Essa pressão que a gente vive. Eu acho que a maior pressão hoje, em 2021, para nós mulheres, é algo que chama feed. Você tem que postar, você tem que pôr o melhor texto, a melhor frase, a melhor roupa, o melhor ângulo, o melhor não sei o quê. Para quê? Que pressão é essa? Sabe o que determina isso? Os seus relacionamentos. Os seus relacionamentos dizem sobre quem você é. Você se torna aquilo que você contempla. Se você só contempla a pessoa vazia, você vai ficar mais vazia que ela. Já conversou com alguém sem conteúdo? Dá uma preguiça? Você não tem assunto. Tudo que você fala a pessoa não sabe. É uma futilidade sem tamanho. Isso é relacionamento que te distrai. Agora a estratégia clássica é, não, mas eu vou mudar ela. Isso é muito perigoso. Acontece, mas você precisa ter uma raiz muito profunda. Enquanto você está construindo as suas raízes, selecione melhor seus relacionamentos. Filtra mesmo. Seja criteriosa mesmo. Ame a todos. Mas não precisa caminhar com todos. Nem Jesus caminhou. Tinha multidão, lembra? Que caminhava atrás de Jesus. Aí tinha 100 que estavam mais perto dele. Lembram disso? Daí tinha 12 que estavam mais perto dele. Dependendo do milagre, ele só escolhia 3. Mas ele tinha só um que era do coração. Até Jesus foi seletivo, que dirá nós. Isso é relacionamento. A segunda coisa que eu quero falar com vocês. Sem renúncia, não há relacionamento. Aí o verso 4, continuando aí da onde a gente leu, diz assim: despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Essa é a primeira palavra que eu quero que você grife aí para quem estiver anotando. Despojou-se. Despojou-se fala de entrega. Não existe relacionamento sem entrega, sem renúncia. Abre mão da sua razão, abre mão da sua vontade, abre mão dos seus direitos. Não tem casamento que perdure sem renúncia? Tem amizade. É amizade? Lembra, se o propósito for relevante, tá? Por isso que lá vem a primeira pergunta. Se o propósito é relevante, aí precisa haver renúncia. Aí, porque a gente precisa entender que dentro de uma amizade não tem espaço para egoísmo. Sabe aquela pessoa, é sempre do jeito dela, é sempre no lugar que ela quer comer, é sempre a comida que ela quer comer, o jeito dela, da cor dela, do horário. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Você precisa ser criteriosa, saber se essa amizade vale a pena, se esse relacionamento é relevante, se existe um propósito claro e esse propósito aponta para o céu, aí eu vou renunciar. Porque a gente não é Lego. Eu vi essa mensagem, achei sensacional. A gente não é peça de Lego que encaixa perfeitamente. Nós aqui do Talmidim não nos encaixamos perfeitamente como peça de Lego. Mas a gente entende que o propósito da nossa amizade é muito maior. Não é um clube de bate-papo, não é um grupinho de amigas de WhatsApp. Existe um propósito que é mais relevante. Então, por conta do propósito, eu renuncio às minhas vontades e decido caminhar junto. Não é questão de concordar plenamente. Neto, todas as vezes que faz reunião, ele fala sobre a diferença de unidade e união. A união, realmente, você vira uma coisa só. A unidade é um corpo junto. Nem sempre a gente vai concordar com tudo, mas o propósito é maior. Nem sempre as nossas ideias vão se encaixar, mas o propósito é maior. Precisa ter renúncia. Precisa abrir mão da sua vontade. Precisa abrir mão até das suas razões. Para prevalecer esse relacionamento. Esse relacionamento te traz mais perto de Jesus. Essa é a amiga que te trouxe hoje aqui, vale a pena. Daí você vai brigar com ela por causa de sei lá o quê, da cor de não sei o quê, que as brigas normalmente são por motivos. Vale a pena. O nosso foco está no propósito. O nosso foco tem que estar muito claro. O meu foco é qual? Me aproximar de Cristo, me parecer com Jesus. Essa amizade me ajuda? Vamos embora.
Esse relacionamento vai me ajudar, vai contribuir para isso? Vamos embora. Eu vou renunciando, ela também, seja o marido, seja o namorado, seja o que for. O propósito precisa ser maior. Aí a renúncia. E agora eu quero rapidinho, ai como eu falo, eu quero falar sobre os 5 itens. Eu vou ler, gente, na Almeida, Revista e Atualizada, porque eu gostei mais da versão, tá bom? Então pode ser que alguns itens aí estejam com nomes diferentes. Mas Jonatas, quando faz essa aliança com Davi, ele se despoja de 5 itens. A Bíblia não traz nada para nós por acaso. Toda linha na Bíblia, até as páginas vazias falam, sabia? Até o que não está lá, fala. Quando a gente chega no último capítulo, no último livro, no último capítulo do Antigo Testamento, para o primeiro capítulo de Mateus do Novo Testamento, tem uma página em branco. Todo mundo tem aí, não tem? Essa página tem 400 anos. Esses 400 anos fala. Cada detalhe na Bíblia fala. Está falando comigo, está falando com você. O primeiro item que ele entrega é a capa. Na minha versão está assim: despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi. Capa fala de autoridade. Lembra da capa de Elias para Eliseu? Lembram disso? Para quem quiser estudar, 2 Reis 2. Fala sobre chamado, ministério. O anjo, quando apareceu lá em Atos para Pedro, o que o anjo fala? Vamos, toma sua capa e vamos. Tem muita coisa. Assume seu ministério e vamos. Assume a tua autoridade e vamos. Assume o teu chamado e vamos. Capa fala de chamado, de autoridade, de ministério, de unção. Olha o que Jonatas fez. A amizade foi tão grande. Ele tinha tanta certeza do propósito, porque a amizade deles tinha um propósito muito claro. Quando a gente vai estudando o livro de 1ª, 2ª Samuel, se não fosse essa amizade de Davi e Jonatas, Davi estava lascado. Vou só dar um pano de fundo aqui da história de amizade deles, tá? Jonatas era filho de Saul. Saul, mais para frente, começa a perseguir Davi, porque se sente ameaçado por Davi. E quem livra várias vezes Davi da morte é o filho do Saul, que é Jonatas, que fez esse laço de amizade. Entende como não é uma amizade fútil, não é uma amizade sem sentido, é uma amizade com propósito relevante. É uma amizade que existe um motivo muito claro. O céu sabe desse motivo. Eu confesso que eu tenho várias amizades que eu não descobri o propósito até hoje, mas estou lá. É verdade, eu falo, Senhor, dá graça, mas vamos. Eu não consigo às vezes entender, mas eu estou lá. Porque eu entendo que o propósito com certeza é maior. Eu oro todo dia para o Senhor me livrar de distração. Fiquei distraída há muitos anos da minha vida, meu Deus. Não tenho mais tempo a perder. Como Neemias, não tenho mais tempo para me distrair. Existe um propósito da amizade de Jonatas e Davi. Quando eles fazem esse laço de amizade, essa aliança de amizade, Jonatas se despoja da capa dele, da autoridade que ele tinha de filho do rei, de filho de Saul, e entrega para Davi. Porque ele não tem medo de competição. Relacionamento não é competição. Eu profetizo que o Senhor vai trazer amigas que não competem com você, mas te promovem. É terrível andar com gente que compete. Eu tenho preguiça. E também não ando mais. Porque eu entendi que não é relevante o propósito. Aqui a gente vê claramente que o relacionamento, que é a junção de propósitos, porque Deus não une pessoas aleatórias, Ele une propósitos. E o Jonatas entendeu essa chave e entregou o primeiro item, capa, que fala de autoridade. O segundo item, armadura. Não sei como está aí na versão de vocês. Armadura. Armadura, amadas, fala de defesa. Como é bom a gente ter amiga que a gente sabe que vai nos defender. Como é bom ter amigas que a gente sabe que ninguém vai conseguir falar mal de nós perto dela. Que ela não deixa. Defesa, armadura, arma de guerra.
Deus tem amizades, relacionamentos nesse nível para você. Deus quer te levantar nesse nível para alguém. Existe uma pessoa precisando de você, que defenda essa pessoa, que defenda ela quando em público e puxa a orelha dela no particular. É esse nível de amizade. Quando a Bíblia fala para nós sobre armadura, fala sobre relacionamento saudável, que implica 100% em defesa um do outro. Você pode querer matar a irmã, mas só você, os outros não podem falar. Não perto de você. Você sempre tem uma resposta para a pessoa. Olha que amizade preciosa que Jonatas e Davi estão ensinando para nós. Terceiro, espada. Aqui na minha versão é espada, não sei como está na de vocês. Espada fala de verdade. Quando a gente vai lá para Efésios 6, as armas, né, os itens da armadura. Espada é a verdade, é a palavra de Deus. Nós precisamos ter amigas que nos corrigem, que são verdadeiras conosco, que falam com a gente olho no olho, tete a tete. Que quando a gente está prestes a cair, briga com a gente, arrasta a gente, quebra o telhado, põe a gente de frente com Jesus. Verdade. Como falta verdade nos relacionamentos. Como os relacionamentos têm ficado cada vez mais artificiais, mais instagramável. Existe essa palavra? Existe. Né? Fica uma amizade que a gente não... superficial. A amizade de Jonatas e Davi era uma amizade baseada na verdade, por isso que ele entrega a espada dele a Davi, mostrando a Davi a aliança, comprovando a lealdade, comprovando a verdade daquela amizade. Se você até hoje caminhou talvez na contramão disso e nunca conseguiu ser verdadeira num relacionamento, seja com seu marido, namorado, hoje é dia de mudança, hoje é dia de arrependimento. A canção Respirar fala sobre arrependimento. E eu profetizo que vocês vão enjoar de ouvir ela, amém? Porque eu já estou enjoando. Está no Spotify, eu já comecei a enjoar da voz da irmã. Quarto item. O arco. O arco de flecha. Ah, está aqui. O arco de flecha. Está até com esmalte vermelho. Gente, que coisa linda. Feminina. O arco naquela época era assim uma arma de guerra, mas eles usavam mais para caça de animais. Caça de animais, alimento, nutrição. O Senhor tem relacionamentos para você que vão te nutrir, que vão ser o alimento que você precisa, que vão vir sempre. Sabe aquela amiga que o que você precisa, você liga para ela, ela tem sempre uma palavra para você. Ela tem sempre a palavra certa para você. Se você ainda não tem essa amizade, hoje nós vamos orar por isso. Porque o Senhor tem esse nível de amizade para você. Senão essa história de Jonatas e Davi não ia estar na Bíblia. Por que estaria? O que é que a Bíblia está querendo nos mostrar com isso? O arco fala sobre alimento. Ninguém sobrevive sem relacionamento, lembra? Ninguém sobrevive sem alimento. Você precisa pedir ao Senhor que traga a você relacionamentos saudáveis, para que você viva num ambiente nutritivo. Que você extraia da pessoa e a pessoa de você, que vocês troquem alimento fresco vindo do céu, pão vivo. Pão é palavra, pão é revelação, palavra rema, palavra fresca. Aquela amiga que te entope de vídeo, de pregação, que te traz aqui no Talmidim, que manda o podcast para você todo sábado. É esse nível de relacionamentos que você precisa. Tanto você precisa, quanto você precisa ser para alguém. Você precisa alimentar alguém. Você precisa nutrir a vida de alguém. Aquilo que sai de você não pode matar a outra pessoa, ela tem que trazer vida. Arco fala sobre alimento, sobre nutrição. E o quinto, que é o mais lindo, né? Que é o cinto. Quando ele tira o cinto e entrega o cinto na mão de Davi. Existe uma tradição judaica sobre isso. Retirar o cinto, na tradição, era prova de confiança e de afeto. Essa tradição existe até hoje. Quando eles fazem uma aliança, um tira o cinto e entrega para o outro. Sinal de rendição.
sinal de que não há competição, porque no cinto eles carregavam, ali ó, dá para ver, ela carregava as armas no cinto. Às vezes aquelas bolsinhas com o alimento, né, com o fubá. Eu não sei aqui quem gosta de série de guerra, a irmã gosta um pouquinho, né? Eles carregam tudo no cinto. Entregar o cinto para alguém era sinal de, olha, eu sei que você vai fazer tudo que eu faria com as minhas armas. Eu estou te entregando as minhas armas, porque eu sei que você não vai me ferir. Não é o fogo amigo, eu confio em você. É sinal de confiança, de rendição, de respeito, de lealdade. São 5 itens que Jonatas expressa quando ele faz a aliança de amizade dele com Davi. E se não fosse essa aliança, Davi não seria quem foi. O maior rei que já existiu. Até hoje está a estrela dele lá. Estrela de Davi, na bandeira de Jerusalém. O cara foi o cara segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Porque ele teve um amigo que protegeu, um amigo que entregou tudo dele, a capa, a armadura, a espada, o cinto, entregou tudo que ele tinha, se despojou, se renunciou, porque quem seria o rei depois de Saul? Jonatas. Naquele momento ele já está dizendo, olha, eu reconheço a graça de Deus em você, eu reconheço o chamado de Deus em você, eu reconheço a marca de Deus em você, eu não tenho medo de competição, porque eu sei aquilo que Deus tem para mim e para você. Como é horrível, gente, quando a gente se depara com competição, em qualquer nível. Eu sempre trabalhei em meios muito competitivos. Salão de beleza, profissional, igreja. Eu sempre fui cercada de muita competição, mas o Senhor sempre me trouxe náusea de competição. Quer, amado? Fica, mas só não me enche os pacovar. Deixa eu ir, porque eu sei o meu propósito, eu sei o meu alvo, eu sei o meu destino e eu não vou me distrair. É esse nível de relacionamentos que o Senhor hoje chama a nossa atenção. Tanto para termos, quanto para sermos. Precisamos entregar tudo isso a alguém. Ensinar aquilo que o Senhor nos deu. De graça o Senhor nos deu, de graça a gente precisa passar. Como eu amo ver todas elas ministrando oferta, abrindo o culto, cantando. O que adianta eu pegar, fazer tudo sozinha? Para quê? Não vai durar 2 meses. É relacionamento, é corpo de Cristo. É entender que o que o Senhor tem para mim também tem para você. Na mesma medida. E uma medida que é boa, recalcada, sacudida e transbordante. É isso que o Senhor tem para nós. Não é miséria, não é pouca coisa. Nós precisamos nos livrar de relacionamentos tóxicos. Pedir para o Senhor, Senhor, passa a peneira mesmo. Leva embora, eu não quero mais me distrair. Eu quero estar contigo, eu não abro mão da tua presença. Eu não quero outra vida. Eu reconheço a minha dependência a ti. Eu me volto a ti. Trato o meu coração, trato o meu caráter. Eu quero ser isso para alguém. Eu quero me entregar para alguém. Eu quero ser bênção na vida de alguém. Quando perguntam para o Senhor de todos os mandamentos, são 513 leis no Antigo Testamento. Quando perguntam para o Senhor sobre os 10 mandamentos, sobre as leis, o que ele pensava, o que ele disse? 2, ele resume. O primeiro, ama o Senhor de todo o seu coração. E o segundo, e mais importante, ele disse, o segundo e mais importante, ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele está falando de relacionamentos. Se relacione. Não viva nesse mundo fechado, nesse medo. Eu sei que quando a gente se machuca demais, a gente fica arredia, a gente fica traumatizada, a gente tem medo de se relacionar, medo de fazer amizade nova. Mas hoje o Senhor nos liberta desse medo, porque Ele tem esse nível de relacionamentos para nós. Aqui tem muitos Davis que o Senhor tem levantado. Davi só chegou onde chegou porque ele teve um amigo. Você só vai chegar se você aceitar os amigos e relacionamentos que o Senhor tem colocado na sua vida. O teu marido, a tua mãe, os seus parentes. Peça ao Senhor. Peça a Ele. E agora a última e principal pergunta que eu quero fazer para vocês.
Como está o seu relacionamento com Deus, que é a fonte inesgotável de todo amor, a fonte de relações nutritivas? Como está o seu relacionamento com Deus? À medida que você se relaciona com Deus, muda o seu olhar, sua perspectiva de se relacionar com as pessoas. À medida que você fala com Deus, muda o seu jeito de falar com as pessoas. Porque você não fala com Deus com gíria, com palavrão. O seu vocabulário muda. O relacionamento com Deus abre portas de relacionamentos como o de Jonatas e Davi. Relacionamentos que Ele separou, que Ele escolheu, que Ele tem para nós. Não é o que a gente acha que a gente tem que caminhar. Não, são relacionamentos que o Senhor prepara. Mas isso depende de algo muito importante, que é a voz dEle na tua vida. Quanto tempo do seu dia você tira para falar com Ele? É terrível quando a gente pega o celular e a gente vai naquele tempo, né? Limite de tempo, coisa do tempo, como é que é? É o uso do tempo. Você vê o quanto tempo você ficou no Instagram, o quanto tempo você ficou no WhatsApp, no e-mail, não sei o que lá. E quanto tempo você ficou no aplicativo da Bíblia? Quanto tempo você ficou com Ele, só você e Ele? A gente investe tempo na amizade, falando com a amiga, saindo com a amiga, marcando programa com a amiga e com Deus. Aonde Ele se está na nossa agenda? Qual é o momento que é só você e Ele? Tem uma história que eu quero encerrar com ela, muito conhecida, que a maioria de vocês já devem ter ouvido, de um garoto que pergunta para o pai, qual é o tamanho do Senhor, qual é o tamanho de Deus? Acho que a maioria das crianças já perguntaram isso, né? Pai, que tamanho que é Deus? Como Ele é? Qual é o tamanho dele? E o pai responde para ele, tá vendo aquele avião? Que tamanho que você acha que ele é? Ele olhou o avião bem longe, né? Ele falou, bem pequenininho, pai. Tá pequenininho, né? Deve caber na minha mão. O pai pegou o menino, levou no aeroporto e mostrou de pertinho o tamanho do avião. E ele disse, assim é Deus na nossa vida. Quanto mais perto dele nós estamos, maior Ele é. Isso é relacionamento. Isso é tempo, é investimento. É tempo de oração, é tempo de jejum, é que a última quinta do mês estar aqui, é compromisso. Nós assumimos compromisso com tanta coisa fútil, com tanta coisa desnecessária e com Ele, que é a fonte dos relacionamentos, que é a fonte do amor. A Bíblia diz que quem bebe da água dele nunca mais tem sede. Ele é a fonte. Bebe essa água aqui. Quantas vezes eu já virei esse copo? Não paro de beber. Porque a sede volta. Mas o relacionamento com Deus não. Ele tem uma fonte inesgotável para nós. Ele é a fonte de relacionamentos. Não adianta você orar, Senhor, eu quero ser uma amiga melhor, me traga amigas melhores, mas e Ele? O que Ele tem para falar com você? Porque o tempo com Deus, o devocional diário com Deus, não é uma lista de pedidos, mas é uma lista de gratidão. Gratidão por respirar, gratidão por onde mora, pela roupa que veste, pelo alimento que come. É relacionamento. Como está o nível de relacionamento com Deus? Essa é a pergunta que o Senhor nos despede hoje. Fique em pé. Como está? O que Ele representa para você hoje? Você o vê de longe e o vê pequeno? Ou você já está tão perto dEle, que para você Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é magnífico? O Senhor tem cura para nós hoje, amém? Cura no nosso coração, dos relacionamentos que nos feriram, das pessoas que nos traíram, das pessoas que nos usaram. Como é triste quando a gente se sente usada e depois descartada, sem valor. As pessoas querem o que a gente tem para dar e não o que a gente é. Mas hoje, deixa isso para lá. Jogue isso para o Pai. Ele vai resolver. Leva o seu coração, a sua mente cativa somente a Ele agora. Não peça nada a Ele. Se arrependa. O primeiro batismo
que nós precisamos passar é o batismo do arrependimento. É o batismo que João Batista ensinou, que veio antes de Jesus. Se arrependam, se arrependam, se arrependam do tempo perdido, do tempo desperdiçado, das relações desnecessárias, das relações que te atrasaram, de todas as distrações que você se permitiu estar. E busque somente a face do Senhor. Peça a Ele que encha o seu coração nessa noite, que deixe a sua alma satisfeita. Faça um voto com Ele, faça hoje uma aliança com Ele, assim como Jonatas fez uma aliança com Davi. Se despoja você do seu tempo, do seu achismo, do seu orgulho, e declara sua dependência a Ele. Busque a Ele de todo o seu coração, porque Ele está aqui. Ele se faz presente aqui. Ele tem renovo para nós. Ele tem novas amizades. Ele tem novos relacionamentos. Ele tem relacionamentos para limpar da nossa vida. Ele tem pessoas tóxicas para levar para longe de nós. Mas o lugar dele, esse buraco vazio que só Ele preenche, nenhuma outra amizade vai preencher. Nenhuma outra artimanha vai preencher. Amém? Senhor, nós nos colocamos, Pai, diante da Tua presença, Senhor, nesta noite, reconhecendo, Senhor, que o Senhor é a fonte de todos os relacionamentos, de todas as relações. Pai, nos perdoa, Senhor, pelo tempo desperdiçado, pelo tempo perdido. Senhor, nós nos arrependemos e confessamos a Ti, Senhor, a nossa dependência, a nossa necessidade. Nós queremos, Senhor, ter uma vida nova, um encontro real contigo, genuíno, puro e libertador, Pai. Nos livra, Senhor, nós tomamos posse dessa palavra. O Cristo nos libertou e verdadeiramente nós somos livres. Livres de toda amarra, de toda distração, de toda amizade que o Senhor não se agrada. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós fazemos, Pai, uma aliança contigo. Nos despojamos contigo, Pai. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa capa, a nossa armadura, a nossa defesa, a nossa espada, o nosso cinto. Senhor, nos toma no colo nesta noite, Jesus, em nome de Jesus. E guia, Senhor, pelo caminho que o Senhor tem para cada um de nós, para cada uma de nós. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos, e aquilo que está ligado na terra, está ligado agora no céu. A partir de hoje, novos relacionamentos. A partir de hoje, nova vida. A partir de hoje, nova realidade, para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Novas amizades, novos relacionamentos. Hoje eu quero encerrar com vocês, assim como nós encerramos no último mês, verbalizando que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, que nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos, e acreditando que nós podemos fazer aquilo que a palavra diz que nós podemos fazer. Amém? Vamos repetir comigo? Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Liberdade, relacionamentos novos. Aplaudo o nome do Senhor. O Senhor tem novidade de vida para você. Nós esperamos vocês aqui o mês que vem, com muito carinho, com muita novidade. Que o Espírito Santo de Deus leve cada uma de vocês em paz, em segurança. Nós temos o nosso caldo ali atrás. Espera só um instantinho que a tia Ruth vai orar por nós para encerrar. É a nossa tia do coração, a mãe de todas nós. E nós sempre nos despedimos aqui da reunião com a oração dela e hoje não vai ser diferente. Amém? Boa noite, meninas. É bem gratificante, né? A gente está aqui na presença do Senhor. E é muito lindo ver o rostinho de cada uma de vocês. Estão todas bonitas, lindas. E
Quero aqui agradecer a Ju, né, por essa palavra tão linda, né? Foi uma ministração, vida direto do coração do Pai. Eu senti, Deus falou forte comigo. Várias partes da mensagem eu fui tocada pelo Espírito Santo. E espero que cada um de vocês também foram tocadas por essa palavra. Dri, muito obrigada pelos louvores tão lindos que você apresentou para Deus nessa noite. Meninas, muito obrigada. Estou emocionada, não vou conseguir falar. Mas a gente espera vocês no próximo dia 29 do mês de julho, né? Não é o próximo, porque hoje ainda é dia 24. Então, dia 29 de julho, nós estaremos aqui de novo para uma nova reunião. Esperamos todos vocês aqui juntamente conosco, tá bom? Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos pela vida de cada uma das nossas amigas que estão aqui conosco. Obrigado por essa palavra tão linda, Pai, que o Senhor ministrou nossos corações nesta noite. Obrigado pelos louvores aqui apresentados a Ti, Pai, que foi uma adoração diretamente do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez conosco nesta noite. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor leve, Senhor, a cada uma das nossas irmãs em paz para o seu lar, assim como o Senhor trouxe aqui, Pai. Pedimos que o Senhor também abençoe o retorno de cada uma, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.